Acabou. Meu Deus. Marcela, a pessoa sofrendo e você fazendo piada. Acabou. Eu lembrei do meme. Eu tava tanto episódio sem ter crise de riso. Calma. Isso aqui é sofrimento. Ela e Bonitão estão passando por uma crise. Crise de riso. Acabou. O que era pra sempre simplesmente deixou de ser. Parte de mim sente alívio, parte de mim sente dor, parte de mim não sabe o que sente. Uma coisa é certa, estou perdida. Afinal, como renascer após um divórcio? Marcelo tá num processo assim muito difícil após o divórcio. Roda a vinheta aí, Cleitão, pelo amor de Deus. Oi, seja muito bem-vinda ao Conselho de Frida, eu sou Letícia Secato. Eu sou Marcele Paganini e eu comi um chocolate na casa da Letícia e fiquei doidona. Ela é louca, não tinha nada demais no chocolate, era isso, se bem que é recebido, vai saber o que botaram ali. Tinha gosto de amendoim. Não, você que tá doida, porque eu não senti gosto de amendoim nenhum. Coitada. Não como os recebidos desse Olha amigo. só, se você estiver no Spotify, corre pro YouTube, vem ver a gente, vem curtir nosso conteúdo, se inscrever pra gente manter, senão a gente vai embora, larga vocês aqui, não volta nunca mais. O recado tá dado. Mas o quê? Gente, a gente fala sério aqui, tá? Se é a sua primeira vez. É porque Não, tinha muito hoje, episódio que eu não tinha crise de riso. Tá com um probleminha aqui no... Acho que é fome. Brincadeiras à parte, a gente vem falar sobre como renascer após um divórcio, tá? Se você tá passando por esse processo, conhece alguém que passou, Ou tá pensando em passar. Ou você tá pensando em passar, que não é fácil, né, amiga? Socorro. Mas a gente vai conversar sobre isso e isso vai ser bem legal, porque realmente terminar um relacionamento de namoro é completamente diferente de terminar uma vida a dois, que é o casamento. Sim. E é como se você recomeçasse, sabe? Reaprender algumas coisas que você já sabe que sabe, só que tá lá numa caixinha que você guardou no seu inconsciente, lá no fundinho, bem pequenininha, precisa ser aberta e agora ela precisa ter valor, porque é um verdadeiro tesouro. Porque se você não se redescobrir, você vira uma pessoa amarga e aí você fica naquela, né? Só fala disso, só fala mal do ex, só fala que sua vida era isso e isso, Sim. só fala da mulher que tirou o que você... Sabe? Você vira uma pessoa muito amarga, então é interessante a gente conversar sobre pra entender. E uma notícia, se você entrar nessa de ser amargo, você vai ficar o resto da vida, tá? É verdade. Vai escrever lá na sua lápide. Ai, nós temos Vivia dados. reclamando. Peraí que eu vou achar esses dados agora. Temos dados de divórcio pra entender se você tá assim, se você é outlier. O que é um outlier, amiga? Você sabe? I don't know. Outlier é tipo assim, tudo na vida existe uma média, tá? O que tá muito fora e o que tá pra cima, né? Pensa Fora num da gráfico. curva. O que tá muito abaixo não entra pra estatística, porque é um outlier. Outlier só faz o desvio padrão ficar longe da verossimilhança. Eu sou economista, meu amor. Você acha que eu não aprendi nada? Pelo menos esse conceito aí eu aprendi. Taxa de divórcios do Brasil. O Brasil apresentou um aumento nas taxas de divórcio nas últimas décadas. Em 2019, a taxa de divórcio era de aproximadamente 2,48 divórcios para cada 1.000 habitantes. E 2019 já era pandemia? Não. Ou seja, esse número aumentou drasticamente, tá? Duração do casamento. A duração média dos casamentos tem diminuído. Muitos divórcios ocorrem nos primeiros anos de casamento. Caraca, é mesmo? Ou seja, você não divorcia nunca mais, minha filha. 8 anos, Marcela, casada? 8 anos casada e 13 anos juntos. Caramba, passou no teste. Motivos para o divórcio. Teste de paciência. Os motivos para o divórcio no Brasil são variados e incluem questões financeiras. A gente sempre fala sobre a importância de falar disso. Tem um episódio só sobre marido provedor. Tem que ser, não tem? Verdade ou mentira? O que fazer? Assiste, tá, amiga? Incompatibilidade, infidelidade e violência doméstica, entre outros. Procedimento do divórcio. O Brasil adotou leis mais flexíveis em relação aos divórcios nas últimas décadas, facilitando o processo e reduzindo o tempo necessário para finalizar um divórcio. Antigamente, você ficava numa resenha para divorciar, que era uma coisa de louco, assim. Agora, uma coisa é certa, divorciar ainda custa caro. Custa caro. Se tiver filhos dinheiro, patrimônio, aí é ruim. Menina, pode até mais ter melhorado fácil. a questão do tempo, assim, né? Tá um pouco mais tranquilo. Mas de financeiro não resolveram, não. É caro pra casar e é caro pra separar. Já ouviu isso? É muito caro. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Se você tá pensando em se divorciar, existem alguns episódios
que a gente fala sobre isso, né? Sim. Acabou ou não acabou? Qual é o limite? Será que Tem eu com uma tento mais? advogada especialista nisso. Temos um episódio só com uma advogada falando o que vai acontecer com você dentro das diversas situações que você pode estar incluída, tá? Agora, esse episódio hoje é para aquela mulher que ela tá no processo mesmo da reconstrução. Ela precisa recomeçar. Então, se você é essa mulher, você vai se identificar hoje aqui. E a primeira coisa que eu preciso trazer, talvez você já passou por essa etapa, mas muitas não, é a aceitação do que aconteceu. Sem aceitação, não tem recomeço. Sim. Isso é um fato. Porque quando a gente não aceita algo, a gente fica contra aquilo. E é a realidade, a gente precisa aceitar. Sim. Se você fica contra, a sua mente não te permite ir além. Ela não vai virar pra você, olha que legal, você vir aqui pro lado da aceitação, vai acontecer isso. Não, tem que ser um processo primeiro seu, de aceitar e ir pro outro lado pra ver a vida por outro ponto de vista. Outro ângulo. O processo de aceitação não significa ignorar o que você sente e seguir. É o contrário. É entender exatamente o que você sente. Então, você vai passar pelo processo de raiva, o processo de tristeza profunda, o processo de achar que você tomou uma péssima decisão. Para quem não tomou essa decisão, mas foi obrigada a tomar, infidelidade, por exemplo, né? Você não escolhe separar. Desculpa, mas a infidelidade, muitas das vezes, você não escolheu separar. Sim. Você teve que. Os processos são diferentes de acordo com as causas, mas você entender o seu sentimento significa aceitar. E é o famoso aceita que dói menos. Essa frase faz muito sentido na vida. Porque você vai entender tudo que você está sentindo, assim. Então, por exemplo, às vezes você já se separou, já divorciou, já tem um tempo. Ou o seu casamento já estava ruim o suficiente para você considerar que já estava divorciada. 10 anos tem gente que vive assim, inclusive, né? Sim. 10 anos, ok? Mas o seu inconsciente só vira a chave, amiga, quando você separa. Opa, agora de fato aconteceu. Até isso acontecer, você tá ali vivendo um ranço, um negócio ruim, mas você ainda tem aquele negócio, eu vou, já tá certo, eu vou. Deixa pra eu do futuro resolver. Exato. Aí sua eu do futuro chegou, está aqui e ela precisa de ajuda. Sim. Então você precisa compreender todos esses sentimentos. Aí o que eu ia falar é o seguinte, às vezes você tá lidando bem com esse processo, mas vão existir alguns gatilhos, tá? Que gatilhos são esses? Algumas datas, algo que seu ex-marido, ainda que seja um traste, fazia muito bom pra você e aliviava a barra dentro da sua casa, por exemplo, sei lá, quebrou um negócio, né? Que é muito comum. Pô, se meu marido, ele ia resolver isso aqui. Então vão existir alguns momentos que você vai ter o gatilho do sentimento de tristeza e você vai ficar brava com você mesma por sentir falta daquilo. Amiga, a vida é assim. Você teve uma história com essa pessoa, algo de bom tem que ter, porque você não é tão tantando a cabeça pra escolher, né, uma coisa que é só ruim. Então é normal, tá? Não se culpa não por sentir alguns sentimentos que talvez remetam até a sensação do amor. Sim. E às vezes a pessoa fica até confusa. Mas se eu não amasse mais, eu não era pra eu estar sentindo falta. Sim, você sente falta mesmo não amando, mesmo amando, mas sabendo que aquilo ali te faz mal. Tem também a questão de quando a gente não quer e a outra parte quis. Então é mais difícil ainda, né, de entrar nessa aceitação. Mas o quanto antes, filhos, dinheiro, enfim. Verdade. O quanto antes você aceitar, conseguir olhar pro cenário que você tem. Eu tenho 2 canetas e uma lapiseira e um post-it com a letra da Letícia. É isso. Eu já até falei em outros episódios, né? Essa mesa aqui é branca. Mas eu queria que ela fosse amarela. Aí você não faz mais nada, não grava um podcast porque você queria que fosse amarela. O seu cérebro tem esse mecanismo. Falar, não, essa mesa tá inadequada. Assim, você está inadequado. Então, aceitar é sobre isso. Não quer dizer que... mas e aí? A história toda vai ser jogada no lixo? Não, a história tá lá no passado. Ela não tá no lixo. Ela tá... No passado, inclusive, temos o episódio de como deixar o passado no passado. Esse episódio tá muito bom. Você já passou por algum divórcio, amiga? Já. Quê? Já. Como assim? Eu te perguntei só pra você falar não. Já. Você já foi casada e divorciou? Sim, durou bem pouquinho. Que vida é essa que eu não conheci? Eu era muito novinha. Gente, a Marcela é uma... Você sabia disso? Cleiton, que a Marcela tinha sido casada? Não. Você tem algum filho além dos gêmeos? Não. Tá. Não, foi muito rápido. Louca. Foi muito rápido. É coisa de gente muito nova, sabe? Às vezes a gente... Não, você vai falar agora. Tira os pés pelas mãos. Não deu certo, gente. Posso expor ninguém aqui. E como foi esse processo de divórcio? Foi bem dolorido.
Foi bem dolorido porque eu me casei pelo motivo errado. Eu me casei pra sair de casa. Né? Eu queria muito e na minha cabecinha de 19 anos, 20 anos, era a única forma que eu ia conseguir. Eu não me via capaz de ter uma profissão e crescer. Né? Então, eu vi ali uma oportunidade. Não que a pessoa fosse desagradável. Uma pessoa muito agradável, uma pessoa maravilhosa. Tá? Não tenho o que dizer. Mas não foi pelo motivo certo. E pela velocidade que foi, também acredito que pra ele não foi pelo motivo certo. Então, e chegou um momento que o meu eu precisava sair. O meu eu de verdade. Eu tinha uma coisa muito grande com religiosidade, né? Não é contra a religião, é a religiosidade. Tá. Que me segurava muito. E eu comecei a entrar num processo de tentar me entender, de amadurecer, comecei a trabalhar e etc. E aquilo ali já não me cabia. Sim. Não me cabia, a gente não se entendia. E foi isso. Um belo dia eu falei, vou-me embora e fui. Quanto tempo mais ou menos durou o processo de divórcio? Não teve muito processo, não. Porque como eu não tinha bens e não tinha filhos, morava num lugar alugado, foi coisa muito rápida. Foi coisa muito rápida, coisa de 6 meses, assim. Assinamos os papéis e pronto. Não precisou de muito transtorno, né? Eu, inclusive, já pedi perdão pra ele por ter causado dor, por ter casado com ele sem, sabe... Sem ter maturidade mesmo. E ele também falou, da minha parte você tava também. fazendo o melhor dentro das possibilidades que você tinha na época, né? Sim, mas a forma que eu saí também não foi legal, né? Entendi. A gente tem que ter responsabilidade afetiva também. Sim. Não tá me fazendo bem? Que se dane, todo mundo. A família que gostava de mim, todo mundo. Ficou todo mundo em choque. Então hoje eu vejo que eu poderia ter feito de uma forma melhor. Mas eu também não tinha condições, não tinha quem me apoiasse. Isso é muito importante. Porque as pessoas não me apoiaram. Elas ficaram, você casou, agora você fica. Passa gourmet e come. Assim. Passa gourmet? Gourmet é uma maionese antiga. Você conhece a maionese? Eu nunca ouvi falar. Maionese aí inventou. Então, teve pessoas que me ligaram, assim, uma tia minha até. Para de ser doida. Pega suas coisas e volta pra sua casa. Meu Deus. Isso é uma ordem. Eu falei, não. Bom. Gente, olha só. A Marcela é uma caixinha de surpresas, cara. Que história é essa? Você nunca me falou. Sei lá. Já tinha conversado sobre isso. Eu já tive 2 divórcios também. Eu me casei... Mentira. Eu estou chocada. Caramba, que interessante. Tá, e você acha que, assim... Se você lembrar, né? Você se sentiu pronta pra recomeçar? Tipo, nossa, a partir de agora eu recomecei. Demorou ou não? Demorou porque eu falei, não vou casar mais, não quero mais saber. Comum, né? Mas eu tinha 22 anos quando eu divorciei. E você conheceu o bonitão com quantos? 24. 2 aninhos ali pra... 2 aninhos ali pra minha filha. Aí a Gilberto rodou todo mundo. Aí entra aquela história que eu te contei, né? Aquele bololô, eu falei, quer saber? Eu não vou casar, eu não tô afim de amor, eu vou me virar. Eu já tinha um trabalho legal, saí de casa, fui morar sozinha, meti o louco. Bota aquele óculos numa série assim. Me ferrei um pouco? Me ferrei um pouco. Faria tudo de novo? De uma forma mais tranquila, consciente. Com aquela, né? Com o lado do rompimento. Mas eu faria tudo de novo. Eu me permiti muito. Ai, que delícia. Quando você passou por esse processo de divórcio, você se reconectou com o seu eu? Das coisas que você gostava e etc? Então, no meu caso... Foi uma conexão com o meu eu, porque eu não conhecia o meu eu. Eu fui ensinada a ser a bela recatada do lar. Vocês imaginam eu nesse papel? Então eu tentei caber no papel. Se sufocou no primeiro... Tentei muito. Primeira onda você afogou. Muito, muito. Eu gosto de limpar a casa e tal, mas... Eu não gosto não, viu? Sabe? E também na parte da religiosidade. Que eu fui criada dentro de uma igreja. Sim. E muito daquela igreja meio que me fechava, meio que não deixava eu ser eu mesma. Tá? Eu tenho minha religião, né, minha espiritualidade, porque a gente não pode deixar isso pra lá, simplesmente. Jamais. Fica um buraco. Então eu tenho, acredito em Deus, em Jesus, a coisa toda. Não acho ruim das pessoas terem igreja, mas da forma que eu,
como ser humano, me posicionei em relação ao que a igreja pedia de mim, foi um ato de rebeldia. E eu podia muito bem ter tido consciência, mas também ninguém me ensinou isso. De falar, isso não é pra mim, vou procurar outra igreja. Isso não é pra mim, eu vou tentar de outra forma. Mas não. 8 ou 80. Então, caminhando nesses extremos que eu acabei encontrando meu equilíbrio. Aí eu me encontrei. Às vezes é necessário. Sim, às vezes é necessário. Eu te perguntei isso porque o passo número 2 é exatamente isso. Além do autoconhecimento, que é uma coisa que você tem que ter em qualquer escala da sua vida, é você se reconectar ao autocuidado mesmo, de entender o que eu, ser humano por existência, gosto de fazer. Quais são os meus gostos pessoais, assim, o que me traz paz e felicidade, onde eu não preciso de uma outra pessoa. Porque quando você casa, você acaba criando gostos em conjunto também. Talvez exista coisas que você ama fazer sozinha, mas tem outras coisas que você ama muito fazer com o bonitão. Então, às vezes, você prefere fazer aquilo com o bonitão do que fazer sozinha. Por exemplo, quando o Marcos está em casa, eu prefiro muito mais assistir um filme que eu não gosto tanto pra estar com ele, do que ficar assistindo uma série que eu amo sozinha, eu no quarto e ele na sala, porque eu quero ter aquele momento. Então, a gente não se coloca o tempo todo em primeiro lugar, o que é muito normal, porque você está vivendo em comunhão e ele faz o mesmo por você, isso é normal. Só que depois que você separa, você tem a oportunidade de se reconectar com essas versões de si que você adora e esqueceu. Então, às vezes você não sabe. Você descobre, adora, né? Coisas. Aí você vai lá e Isso faz o quê? Com você? Experimenta. Aconteceu, ué. Eu fui viver uma nova vida que eu nunca tinha vivido. Sim, isso é muito legal, inclusive. Então, se você não sabe o que você gosta, experimenta. Ai, mas eu não sou de... Você já foi? Sou de balada, já foi. Já não gostei. Ok, ótimo. Next. Isso aí. Muito legal isso. Aí você vai ter e isso deve acontecer mapa. muito, principalmente com quem começou relações muito nova e etc, né? Não aproveitou com aspas a vida. Não é isso, é que as pessoas confundem assim. A gente tem um amigo que são juntos há muito tempo. E eles falam assim, gente, essa regra não é legal. A gente fala muito, que você tem que viver as coisas e tal. Mas não é isso. É que quando você começa um relacionamento novo, muitas das vezes você deixa de explorar versões de você que poderiam ser legais. O que e úteis não no significa, mas não significa que as que você descobriu com o seu parceiro sejam ruins. Não é isso. Então, essa questão da redescoberta, do deixar de viver com aspas, são jeitos de viver diferentes mesmo. Solteiro você faz uma coisa, casado você faz outra. Tem coisa que você faz solteiro, você pode fazer casado, tem coisa que casado você faz solteiro, mas nem tudo você vai ter tempo de se redescobrir. Entende? Agora é a hora. Então você pode fazer isso. E aí o terceiro passo é muito importante e difícil quando você separa, porque principalmente se o relacionamento for longo, talvez você não tenha sentido isso, ou talvez sim, por você ser muito nova. Mas quando você tem um relacionamento longo, a sua rede de apoio e de comunicação, ela é em conjunto. E nessa hora é a hora que você mais precisa. Rede de apoio, e comunicação. Você precisa se abrir, você precisa ser ouvida. Não tô falando de profissional, vamos falar disso também. Mas de amigas, de pessoas que talvez passaram pelo que você passou. E é tão difícil depois que termina, porque você fica assim... Mas ela é amiga dele, ela é amiga dele. Foi isso que aconteceu comigo. Ninguém concordou comigo. Ninguém me deu, só a minha família. Sim. Meu pai, minha mãe. Porque é um super apoio, né? Minhas outras tias. Mas de amizade, porque eu só tinha amizade ali. Eu cresci naquele meio. Eu cresci ali. Eu não... Mesmo porque eu tinha o TDAH, né? Aquela coisa. Sim. Toda, e você fez novas amigas? Como é que foi? Fiz um monte. Tive amigas de tudo quanto é jeito. Eu experimentei várias tribos, várias coisas. Eu fui muito feliz nessa época. Isso é legal de você falar, porque você se redescobriu até no quesito sociabilização, né? Sim. Que a gente nem sabe se existe essa palavra. Que eu achava que eu era antissocial. Quando você divorcia, você tem que lidar não só com o seu ex, mas com a família do seu ex, com a sua família, que muitas das vezes não vai ficar do seu lado. Então, ter pessoas para dar esse apoio, para como saber lidar com a família dele, com ele, enfim, ter esse apoio para entender que você não está só... é muito importante, porque sozinha fica mais difícil o processo, tá? Nós temos um episódio aqui que é como fazer amigo depois dos 30. É legal você assistir, caso você esteja se sentindo um pouco sozinha. Vamos para a estratégia número 4 do que fazer para se redescobrir depois do divórcio? Recomeço e metas de futuro. Eu adoro isso. Amo metas, amo essas coisas de, vamos entender
Quem vai ser a Letícia de 2024? Sabe? Eu adoro isso. Então, eu acho legal você ter como estratégia também. Como será a anatomia do meu recomeço? Aonde eu quero chegar? Primeiro eu vou me entender. Eu quero ficar um tempo sozinha. Isso acontece muito, né? Eu quero ficar um tempo sozinha. O que é muito especial, porque é o momento que você tem pra se curar. Tem muita gente que prega a ideia de se cura um amor com um novo amor. E eu sou super contra isso. Porque você não só tá enganando, mas também tá enganando outra pessoa. É interessante você se curar. Claro que nesse processo você pode botar um band-aid ou outro ali, né? Só que esse band-aid sabe que ele é só um band-aid e ele vai descolar no dia seguinte e vai embora, entendeu? Não necessariamente, amiga. O que não pode... radical. Não é emocionalmente saudável você ter isso como crença de que eu vou curar essa dor com um novo amor. Então você quer um tapa-buraco. Isso, você ter essa crença. Agora, se nesse processo de você se libertar, de ser feliz, acontecer de aparecer uma pessoa legal, aí sim. Porque também tem gente que fica... Não, legal, mas eu não posso não agora. Eu prometi pra mim nas minhas metas. Não, deixa acontecer naturalmente. Exatamente. Né? Sabe por quê? Nos momentos que você menos procura é o que você mais acha. Os tesouros mais preciosos, né? Assim. Deixa a vida te surpreender agora. Agora, tem algumas questões nisso também, tá? Por exemplo, mulheres que saíram de um divórcio por conta de infidelidade... ainda não conseguem lidar com a questão da confiança, tá com aquela crença de que homem é tudo igual. Às vezes você vai botar a pessoa numa furada, assim... Porque você acaba vendo na pessoa o seu ex. Isso aí amiga, é irreversível, tá? É recomeçar literalmente na palavra. Tipo, começar de novo e no novo mesmo. Não é substituir o cara e achar que ele é a mesma pessoa, né? Às vezes você precisa de tempo pra se curar. Bom, e quando a gente fala de meta, a pessoa fica... Gente, como que eu, malzona, vou ficar pensando que meta que eu quero? Tá louco? A meta, ela não serve pra você ir lá e atingir. Ela serve pra te dar um porquê. Nossa. Então, se você não colocar nada, você vai ficar atirando pro nada. Então, você pode fazer uma meta agora, pode até dar uma viajada. Eu quero ser muito poderosa, não sei o quê, eu quero ganhar tantos milhões. Isso vai te dar um caminho. No meio do caminho que você for se curando, você vai revendo a meta, vai transformando a meta. Então, é importante sim você ter. Eu vou ficar no limbo, no nada. Não fica, não. Faz uma meta, nem que seja Disney, mas faz. É verdade. Tem uma coisa que é muito legal, eu tô falando isso porque minha irmã passou por esse processo. E, por exemplo, ela morava na casa que era dela, comprada, só que essa casa, ela também morava com o ex-marido e eles se divorciaram. De repente ela falou, não quero mais morar aqui, quero alugar um apartamento. Mamãe ficou louca, falou, como assim? Você vai deixar de ficar na sua casa, que é sua, pra ir pra um apartamento? Sim, porque lá eu vou ficar num ambiente novo, eu vou sentir que eu tô fazendo uma nova história. Então você entende? Às vezes nem vai fazer tanto sentido. O ambiente conta. Mas é algo que você precisa pra você, pra recomeçar da forma correta. E só você sabe sobre isso, assim. As pessoas sempre vão dar pitacos, mas só você sabe sobre isso. Então se joga nessa questão de metas, eu adoro. E aí um passo muito importante, né, que é o papel da Marcela, inclusive, é você ter recurso e conselhos profissionais. Sim, né? Se você tem condição, faz terapia, tá? Pra passar por esse momento, você não precisa estar rindo. Porque o barriga tá roncando. É? Ainda bem que eu comi o chocolate turbinado. Louca, pode falar, amiga. O que eu tava falando? Conselhos profissional. É. Porque você pode chegar pra profissional e falar, eu quero um apoio pra passar por esse momento, eu quero me conhecer de novo. Principalmente se ela for cognitiva comportamental, que nem a pessoa aqui. O que é isso, amiga? É um tipo de abordagem, né? Que a psicologia tem várias abordagens. Tá. Tipo, psicanalista, esses negócios? Isso, gestalt. O cognitivo comportamental é o quê? Ele é voltado mais pra questão do comportamento. É um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Legal. Enfim. E é importante, se você não se adaptar, você trocar o psicólogo. Se for cognitivo comportamental, a gente vai fazer ali temas interessantes pra gente abordar. Não é chegar lá e sentar e começar a falar e a pessoa falar você tem que fazer isso, você tem que não. É uma ajuda pra trilhar o seu caminho, pra você conseguir enxergar a sua meta. A gente vai ter ali um cronograma pra você acompanhar. Então, fala isso que você quer, procura um profissional certo, que eu acho que é super Amiga, válido. fala um pouquinho sobre a jornada que você desenvolve junto com as pessoas. Eu tenho uma jornada do autoconhecimento. Eu faço.
É uma jornada com 9 etapas, tá? Uma etapa online, que você faz sem a minha presença, e 8 etapas que você faz comigo, ou no consultório ou ao vivo. Mas ela prefere ao vivo. Eu prefiro ao vivo? No consultório? Você não é assim? No consultório. Prefiro no consultório. Todo psicólogo é assim, né? É porque tem Prefere ferramenta. tete a tete. Tem ferramenta pra escrever. É que eu adoro Lego. coisa online, porque eu não preciso gastar tempo de ir e voltar. Mas a Marcele sempre fala a importância das coisas que são físicas. Sim, porque a gente usa um monte de ferramenta, usa Lego, usa desenho, eu super gosto. Mas dá pra fazer de qualquer forma, tá? E cada encontro tem um tema pré-definido pra gente trabalhar o autoconhecimento. Nossa, isso é muito especial. E a gente também, nas últimas, a gente faz um organograma da pessoa e também definição de metas, porque não existe autoconhecimento sem meta. Verdade. Como que faz pra entrar nessa jornada? Só mandar uma mensagem. Meu site é marcelepaganini.com.br e marcar... Direct também. Direct. WhatsApp. E marcar. Minha agenda também tá online, tá? Tá lá no Instagram. Só clicar, botar seu nominho, que depois a secretária vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. Melhor época do ano pra fazer é agora, porque aí você vira 2024 já com as coisas muito bem trilhadas. Muito bem e isso faz toda a resolvidas. diferença na sua vida, ok? Chegou a hora, eu vou falar, você vai ter que escutar. Agora com você, conselhos de Frida do dia. Nossa, rainha da Sou rima. artista, meu amor. Marcele Paganini, qual seria o conselho de Frida do dia pra a pessoa que tá ouvindo e pra um diretor que tá falando que o nosso horário estourou? Absurdo isso, absurdo. Travei. O que eu ia falar? Não, ela já começou o podcast assim, meio... Bugando de meio fome. Bob Marley. Foi o chocolate. Foi o chocolate. Deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Deixa eu falar. Ah, tá. Experimente novas sensações. Mas cheiros. Lícitas. Tá, Bob Marley? Não vem aqui comer o chocolate do Tá Letícia. louca. Gente, é mentira, Marcos vai me matar. Amor, é o chocolate que eu ganhei. A gente não sabia que ele tava contaminado. Porque o Marcelo ficou loucaço. Eu não vou comer. Só pode ser o chocolate, não tem outra explicação. Ai, se permita. Novos cheiros, novos ambientes. O ambiente conta muito. Is Novas this love that I'm feeling. Menina. Vai, Letícia, qual é o seu De conselho? vida do dia é... Para não de ser use doida. drogas. Não coma chocolate sem saber a coma procedência. chocolates. Amiga, o meu conselho de Frida do dia pra você é: viva o processo. Cada processo da vida é importante para a nossa reconstrução. E no final das contas, você vai se encontrar uma mulher ainda mais forte, poderosa, corajosa. Tem muita coisa pra viver nessa vida. Seja forte e corajosa. Um beijo. Fridou. Hashtag Fridou. Tchau.